Então, com vocês, nosso irmão Augusto. Obrigado. Boa tarde. Quem estava aqui no mês passado e assistiu? Hoje vai ser só arguição, viu? É prova surpresa, eu não avisei. Quem lembra alguma coisa que eu falei aqui no mês passado? Um de cada vez, sem muito aperreio. Quem lembra o que eu falei no mês passado? Augusto, faz muito tempo. Mas se eu falei alguma coisa importante, é bom gravar. Olha aí, que bom. Como é seu nome? Aparecida. 2 pontos para Aparecida, viu? 2 pontos para Aparecida. Muito bem. A Aparecida está lembrando aqui, eu estava falando de ler livros. Ela ali também está falando, ler livros. Olha aí, que bom. Quem leu alguma coisa aí do mês passado para cá? Olha, senhora, que bom. Mais alguém? Não, nem o nome do ônibus aí, para de lá para Canindé, Fortaleza, assim. Diz um bairro aí, Luiz. Mototáxi atrás das costas. Hã? Número de mototáxi. Hã? Palestina. Palestina, né? Isso aqui é chique, né? Jesus esteve aqui, tá vendo? O número do mototáxi atrás da... O Cabé tá lembrando, não leu nem o número do mototáxi agora. Já chegou o Uber aqui, já? Não, ainda não. Mas vai chegar, não se preocupa não que chega. Gente, a gente tem falado isso em todas as nossas conversas com as pessoas, acerca do estudo, acerca da leitura, acerca de buscar alguma coisa diferente para si, acerca de buscar melhoras, acerca de fazer diferente as coisas. A gente tem falado isso há muito e muito tempo, porque dá resultado, porque é importante esta busca constante pela melhoria, pela transformação, por fazer algo diferente. Ontem eu escrevi um pequeno texto acerca das dificuldades. Nós moramos em Fortaleza e Fortaleza, como não tão diferente dos grandes centros urbanos do mundo inteiro, é assolada e acometida, talvez Canindé também não seja muito diferente, por uma grande violência, por uma grande calamidade, pelas drogas e diversos outros crimes que isso decorrem. Mas, infelizmente, as pessoas, ou os meios de comunicação, alguns deles, repetem isso incessantemente, como se Fortaleza fosse apenas isso, como se a cidade de Fortaleza fosse apenas violência, fosse apenas crime, fosse apenas tráfico de droga e etc. Mas Fortaleza é muito mais do que isso. As pessoas ainda ficam nas calçadas, nos bairros, as pessoas ainda andam à rua, as pessoas ainda saem cedo para o trabalho, ainda voltam tarde do trabalho. Fortaleza é muito mais do que isso. E toda vez que a gente repete apenas o mesmo discurso, nós vamos enaltecendo e fortalecendo isso. O discurso da violência, o discurso da droga, o discurso das dificuldades. Eu sempre costumo dizer, diga que você está ocupada na palestra. Chique, viu? Celular no Canindé no meio da conferência, tá chique. Gente, toda vida que a gente repete muito uma mensagem, ela tende a fortalecer. Veja, por exemplo, o Brasil, infelizmente, repete um discurso de miséria, de vitimismo, de falta de educação e etc, etc. E isso tende a crescer. O Brasil às vezes espera um salvador da pátria, alguém que venha montado num cavalo, vestido numa armadura e salve todo o povo de um sofrimento. E não é assim. Nós podemos fazer muito por nós mesmos. Mas a grande dificuldade que enfrentamos é uma coisinha que há em nós chamado preguiça. Preguiça. Muitos de nós temos preguiça de ler, preguiça de estudar, preguiça de mudar as coisas, porque dá trabalho. Dá trabalho. Mudar dá muito trabalho. É necessário exigir um pouco mais de si. E ficar parado no mesmo canto, não tem muito o que fazer, é só ficar parado. Não tem muito o que fazer. Então, vocês sabem
não sei se vocês sabem, eu particularmente sou contra a distribuição da cesta. Mas se não tem o que fazer, se as pessoas precisam, a gente tem que fazer, tem que ajudar. Mas particularmente eu sou contra, porque penso eu que quando a gente empurra a vaquinha para o brejo, quando a gente empurra alguma coisa, a gente começa a mudar. O ser humano é assim, como a gente é muito acomodado, a gente fica acostumado. E a bem da verdade, vocês não merecem isso. Vocês merecem muito mais. Eu digo sempre, se você vem aqui à casa de oração só pela cesta, não venha, é muito pouco para você. Eu acho que você merece muito mais. Eu acho que você, como ser humano, com um pai de família, um filho de alguém, mãe de alguém, merece muito mais. Muito mais. E pode fazer muito mais. Imaginem vocês, uma mãe que consegue educar 15, 20 filhos, sei lá quantos. A minha teve 17 filhos, eu sou o 16º. Foi muita gente, não tinha televisão na época. Então, percebam. Então, gente, sempre quando eu vejo isso, e eu acho bacana que às vezes chega gente, não é, Luiz? Cadê o Luiz? O Luiz é meu confirmador externo. Às vezes chega gente e diz assim, coloca outra pessoa aí, porque eu já consigo caminhar sozinho. Isso é muito bacana. Se você vem aqui e está aqui nesta 1 hora que você vai ficar aqui, eu sei que é cansativo, eu sei que é quente e tem uma série de coisas. Aproveita para aprender alguma coisa. Talvez isso vai te servir mais adiante. Você não é um mero robô ou um indigente que só tem que receber. Não, você pode fazer muito mais. Há algum tempo tinha os matos aqui, que alguns colegas vinham, né, para cortar. Outro tempo, na sopa, é sábado à noite que corta a sopa? Começa sábado, né? Vinha algumas mães, algumas pessoas do Evangelho, ainda vem, não vem? Graças a Deus. Olha, não tenha dúvida, você que vem ajudar na sopa, você ganha, mas é imenso o benefício. Você não tem noção. Vocês já ouviram falar de um negócio chamado livramento? Já? Já ouviram falar? Né? Como as pessoas falam, foi um livramento, né? Uma desgraça que não aconteceu. Para a gente explicar de uma forma bem simples, livramento é como se fosse uma conta bancária. Quando você faz depósito do bem nessa conta, aí o seu saldo de livramento vai crescendo. Quando você não faz nada por ninguém, é um cavalo batizado, como diz no popular, quando você não está nem aí para o resto do mundo, a sua conta do livramento vai baixando. E parece uma coisa, quanto mais grosso ou infeliz você é, mais infeliz você se torna. Quanto mais você é desinteressado pelo outro, mais desinteresse a vida tem por você. Vocês sabem, o Jorge, que é um colega de outra casa espírita, ele dizia assim, que eu inventei a teoria da prosperidade espírita. Pode testar, eu desafio qualquer um aqui a testar. Eu faço isso há 30 anos, um pouco mais. Quanto mais pessoas eu ajudo, mais a vida me ajuda. Olha que coisa interessante. Quanto mais eu perco tempo ouvindo uma pessoa 6 horas, impedindo uma pessoa de se matar, de se drogar, de fazer besteira, atendo em vários lugares, em várias formas, vários lugares, ajudo várias pessoas de várias maneiras, não só material, principalmente com a palavra e com o ouvido, quanto mais eu ajudo, uma coisa curiosa acontece, mais eu sou ajudado na vida. E aí eu aprendi isso, esse jogo da vida, há mais de 30 anos. E tenho feito isso. Tinha um centro espírita que eu deixei de frequentar, mas continuava mandando pela empresa a ajuda mensal. Passou-se 5 anos, os irmãos lá estavam brigados comigo, eu nem sabia.
Porque quem briga com você, você não sabe. Eles ficam de mal com você. Como você está de bem com a vida, você não sabe. Você fala com eles em todo canto e conta, é alegre. Mas eu não entendia porque eles eram assim. Aí um belo dia, um deles me ligou e disse assim: você continua mandando ajuda? Nós descobrimos 5 anos depois. Eu disse: eu não briguei com vocês. Eu apenas tinha mais tarefa para fazer e fui ajudar onde estava mais precisado. E eles ficaram arrependidos de ter brigado comigo. Porque eles ficaram com mal e depois tiveram 2 trabalhos: ficar de mal e ficar de bem, né? Eu não tive esse problema. Então, quando a gente faz o bem, dizia Chico Xavier, o bem é o nosso advogado em qualquer lugar do mundo. Olha que coisa interessante, eu que viajo o mundo todo, e sempre aparece uma boa alma para ajudar em situações difíceis. Sempre aparece alguém para auxiliar. Lembra da conta do livramento que eu falei para vocês? Ela é todo dia creditada, todo dia ela tem saldo. Então analise agora, se a sua vida está uma desgraça, alguma coisa você tem que mudar. Alguma coisa tem que mudar, é um alerta. Se a sua vida só acontece coisa ruim, só tem coisas difíceis, só tem dificuldade, é porque você tem que mudar alguma coisa. Porque se você continuar fazendo a mesma coisa, é quase certeza que vai continuar acontecendo a mesma coisa. Quando você muda, alguma coisa muda. Percebam isso? Então, meus amigos, olhar o tempo. Então, percebam, nós viemos aqui não é à toa. A gente viaja 150 quilômetros, tira as meninas do estudo, que o povo lá em casa é muito estudioso. Eu digo sempre, o único que não estuda lá em casa sou eu. O único que é vagabundo, assim, que não estuda sou eu. Todos lá trabalham e estudam, né? Eu sempre estou me divertindo. Eu digo que a vida é uma grande diversão. Tem uma colega de trabalho que ela diz assim: mas Augusto, mas você sempre está rindo, sempre está se divertindo. Você parece que veio à Terra a passeio. Eu disse: pois é, eu estou aproveitando essa encarnação, porque a próxima talvez não seja essa moleza toda. Então eu já estou aproveitando essa. Então, gente, a vida é uma grande diversão. Mas às vezes a gente é muito amargo. A gente é mais ou menos, como a gente está todo irmão, eu não sei quem é mais ou menos alguém que reclama da sopa, que é pouco. E esquece de agradecer aqueles que não receberam a sopa. Chico Xavier tem uma história assim. Ele ajudava uma comunidade e num dia lá determinado, não tinha nada para distribuir, não tinha alimento, não tinha nada. E aí, Dr. Bezerra aparece e pede para que ele faça uma oração para a água. Chico diz assim: mas Dr. Bezerra, se eu for oferecer água a esse povo aí, eles vão me matar. Eu estou acostumado a receber um monte de alimento todo mês. Hoje a gente não tem nada. Chico, ore e aguarde com fé. Vamos oferecer água, que é o que a gente tem, água fluidificada. E foi. E diz assim: pessoal, durante esses 30 anos a gente tem ajudado com algumas coisas que os irmãos sempre nos trazem. Mas hoje a gente não tem nada para oferecer. Trouxemos a água que os bons espíritos auxiliaram e trouxeram fluidos para nós. E aí, de imediato, algumas pessoas começaram a reclamar. Mas olha que ingrato, 30 anos sendo ajudado, no dia que não tem, começa a reclamar. E começam a reclamar. E uma anciã que era mais valente de todos, disse assim: peraí, esse homem vem ajudar a gente há 30 anos. Hoje ele não tem nada para dar, nós é que iremos dar alguma coisa para ele. E daí a pouco encostam uma carreta e um motorista desce e diz assim: quem é seu Chico Xavier? Ele disse: sou eu. Eu disse: deve ser mais problema. E não era, certamente. Eu disse: olha, um industrial de São Paulo disse que um dia o senhor o ajudou com alguma coisa, me pagou o frete para me trazer esses alimentos até aqui. Eu fui até o centro da prece, mas não tinha ninguém. Saiu um velhinho lá de barba branca, de bata, e disse que era Dr. Bezerra que me ensinou, disse que o senhor estava aqui. Aí o Chico disse assim: mas o senhor bem que podia me avisar. Mas às vezes os espíritos pregam para dar uma testada na nossa fé. E o povo só faltou levar a roda do caminhão, levaram tudo, né? Um povo muito educado, como vocês notam, devem perceber. Então, gente, vocês imaginem que se de hoje não tivesse mais cesta,
O dia de sexta sempre está todo lotadinho, né? Ninguém falta, é muito bonitinho, está todo mundo. Mas nos dias que não tem sexta, eu já vi também, é muito cheio, né? Hoje tem quantas famílias aqui, Neuma? 145? 145 famílias. Sei que é gente, muita gente, né? Então imagine se de repente não tivesse mais sexta. É bem provável que 50%, ou sei lá, ou 90% fosse embora. Mas os 10% que ficasse, ficariam diferentes. É mais ou menos no Evangelho, tem uma passagem assim. E aí eu vou encerrar o nosso discurso, que vai dar 15 minutos aqui, eu encerro. Em determinado momento, Pedro diz para Jesus assim: Senhor, como que o povo pode nos ouvir falando de felicidade, do reino dos céus, da vida futura, se o povo está com fome, está doente, está com lepra, Senhor? Como que as pessoas podem nos ouvir? E, Senhor, se a gente curassem todos os leprosos e depois fizessem as palestras do reino dos céus, da felicidade, não seria melhor, Senhor? Jesus olha assim para Pedro, talvez com muita pena, eu imagino, era assim, coitado, era muito inocente, como éramos ainda, somos ainda hoje. Jesus diz assim para Pedro: Pedro, vamos armar a tenda e começar a curar o povo. Armou a tenda, curou o povo, e um a um foi saindo, curado da lepra. E Pedro diz: olha, nós marcamos aqui o teatro, fiquem, aguardem um pouco, já Jesus vai sair e vai falar do reino dos céus. E nós estamos falando de Jesus, viu? Nada mais, nada menos do que o homem mais evoluído que passou na terra. Diz: olha, sentem aqui que Jesus vai já falar do evangelho, do reino dos céus, da vida futura. E um a um saía e dizia as suas desculpas. Vocês já perceberam que nós somos ótimos para enganar a nós mesmos? Nós somos perfeitos. Olha, tem uma coisa que a gente é bom, é de enganar a gente mesmo. Pense no negócio que a gente é bom. A gente é excelente para dar desculpa. Eu nem sei porque eu sou gordo, eu nem como tanto assim. Se desse esse bolo, comeria sozinho, ainda perguntava se dava para levar para casa, né? Se não sobrou alguma coisa para levar para casa. Pois bem, e aí Pedro foi dizendo, e um a um foi saindo com a sua desculpa, e disse: sabe o que é, Pedro? Eu estou tanto tempo doente que eu não sei como é que está a minha família. E se foi? O seguinte: Pedro, sabe o que é? Eu também estou muito longe da minha casa, muito longe da cidade, preciso ver como é que estão meus negócios. Um a um saíram dando desculpa. Não ficou nenhuma viva alma. Só as baratas ficaram lá, por isso que são evoluídas. E aí, Jesus sai, olha para Pedro totalmente entristecido, envergonhado, e disse: Pedro, cadê o povo? Se foram, Senhor. E aí, tinha um cearense na Bíblia nessa história. Cearense é uma praga, está em todo canto. E lá na Bíblia ele estava, era o personagem, porque era o mais sabido. Olha lá, o cearense. E parece, eu não sei, não tem nenhuma comprovação histórica, eu acho que ele era de Canidé, não sei. Eu penso. Porque ele voltou quase que como um romeiro de São Francisco, e dizia assim: sabe o que é, Pedro? Eu saí tão apressado. Ele não disse apressado, ele disse aperreado. Por isso que eu penso que era cearense. Que eu esqueci de agradecer. Obrigado. E se foi? Não foi, não ficou não, foi-se embora. Mas agradeceu. E Jesus disse assim: Pedro, não eram 10? Eram, Senhor. Porque só um voltou e agradeceu. Te digo em verdade que este, tão somente este, a salvação o encontrou. Tão somente este ficaria curado. Todos os outros, antes de chegar ao seu destino, porque aquele tempo se andava muito para chegar em algum canto, a lepra ia voltar automaticamente como um passe de mágica, porque não foram gratos o suficiente para agradecer a dádiva. Paulo de Tarso diz assim: por tudo temos que dar graças, até pelas desgraças, porque elas nos colocam muitas vezes nos caminhos certos. Então, gente, se hoje não tivesse sexta, deveríamos assim mesmo estar gratos, porque está aí tudo com bucho cheio, né?
tudo rindo, gordo, sorridente, né? Algumas solteiras, outras casadas, né? Graças a Deus, do mesmo jeito. Os pequenininhos aqui, tranquilo, olha que tranquilidade. Parece estar na praia, né? Então, por tudo temos que dar graças a Deus. Então, eu queria encerrar essa nossa conversa de 20 minutos para que a gente pudesse fazer algo por nós mesmos e pensássemos um pouco: e se amanhã não tiver a cesta, como que eu irei fazer? Né? Como que eu irei fazer se amanhã não tiver a cesta? Se não tiver ajuda do Bolsa qualquer coisa, se não tiver aquele vizinho ou aquela vizinha que sempre ajuda de alguma forma. Porque afinal de contas, as minhas responsabilidades são as minhas. Eu tenho que fazer alguma coisa. Será que eu já experimentei oferecer um serviço de lavar roupas, ou de engomar, ou de ficar com alguém, ou qualquer outro serviço, para poder auxiliar alguém e ganhar alguma coisa, oferir alguma coisa? Desculpas eu sempre que vai acontecer. Vai gente dizer que não tem coluna, que não tem mão, que não tem dente, que não tem nada, né? Tá só o perispírito encarnado. Desculpa, vai acontecer de toda ordem. Mas nós temos que fazer alguma coisa. E pense nisso hoje, por favor. Se não tivesse a cesta, como eu irei fazer? Será que eu estou sendo grato a Deus pela cesta, pelos irmãos aqui da casa de oração e por diversas questões que a gente sempre está recebendo? Percebam que a gente recebe muito e às vezes faz pouco por merecer, como diziam os antigos. A todos o meu desejo, o meu carinho de um ótimo mês de março, que já está para começar, e que as águas de março, no dizer cearense, traga renovação e luz e paz para todos nós. Muito abraço.